Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, sábado, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Temos hoje aqui a honra e o privilégio de receber a Raíza, né? E ela vai contar um pouco da história dela e nós vamos bater um papo sobre autoestima, especialmente dentro do contexto de pandemia, tá? Então a Raíza vai dar um oi pra gente aqui e aí a gente chama ela, divide tela e começamos um bate-papo. Eu tenho algumas perguntas preliminares aqui, já que vocês já fizeram antecipadamente, né? E é claro, vocês também podem fazer perguntas e a gente vai selecionando e vamos bater um bate-papo bem bacana, né? Então, Raíssa está conectando. Oi, Raíssa, muito bom dia. Deixa eu ver se está aqui tudo certo, se eu estou te ouvindo. Deixa eu ver se eu estou te ouvindo bem. Você está me escutando bem? Estou te ouvindo bem. Ok. Muito prazer em recebê-la, viu? Uma honra estar aqui com a gente, né? E bater esse bate-papo, né? Quer se apresentar um pouquinho primeiro? Falar um pouquinho de você, tua história e tal? Claro. Tá falhando o teu áudio. Teu áudio está falhando. A gente não tá ouvindo a Raíza. Nós não estamos te ouvindo, Raíssa. Você está perto do roteador? Tô pertinho. Acho que agora melhorou. Agora melhorou, por algum motivo, sei lá. Peraí, deve ser um jeitinho aqui do celular. Peraí. Tá. Bom? Agora bom? sim, te ouvindo perfeitamente. Ok, então repete que a gente não escutou a primeira parte. Tá? Se apresenta pra gente. Eu trabalho com internet já desde 2012. Eu fui uma das primeiras pessoas dessa era do mercado de YouTube de beleza, falando de moda, beleza, comportamento e autoestima, que é um dos meus pilares, e de cabelo cacheado. Apesar de estar com o cabelo escovado assim, meu cabelo natural cacheado, e eu tenho uma história com isso bem importante, assim, construída nos últimos anos, sabe? Sim. Eu tenho aqui algumas perguntas que as pessoas já me fizeram antecipadamente. Depois a gente pega as perguntas do povo que está aqui agora. Você é muito querida, viu? As pessoas gostam muito de você. Recebi muitos elogios, assim, pelo fato de estar colocando você aqui à disposição e você ter aceitado, né? Muita gente perguntou como você iniciou o seu canal, já que você se tornou um espelho, um modelo para muitas pessoas, né? Como é que começou toda essa história? Eu sempre falo que quem é criador de conteúdo digital já tem uma história, principalmente no mercado de beleza e moda, já tem uma história para contar da escola ou da igreja, né? Que foi o meu caso. Então eu sempre era amiga, que saía para comprar roupa junto, eu era amiga que fazia maquiagem, vou ter uma festa, vem me maquiar aqui em casa. Então eu era essa pessoa, sabe, na minha vida desde muito pequenininha. Eu também cantava na igreja, comecei a cantar na igreja com 4 aninhos. E cantei por muitos anos. Então, foi nesse contexto, assim. E aí eu parei de alisar o meu cabelo, eu fazia escova, chapinha e processos químicos. E aí eu parei de alisar o cabelo e as pessoas, a demanda de, tipo, o que você está fazendo aumentou muito. Sabe? O que você está fazendo no seu cabelo? Por que você está diferente? Como que você conseguiu? Porque muita gente também queria usar o cabelo natural e não conseguia. Aí eu falei, quer saber? Eu já gravava covers cantando no YouTube. Aí eu falei, eu vou postar um vídeo falando sobre o meu cabelo, os produtos que eu uso e etc. E o vídeo foi muito bem, assim, de cara. Então, um ano depois disso, publicando o vídeo, né? Eu já consegui deixar de trabalhar no shopping, que era onde eu trabalhava, e me dedicar especificamente ao YouTube. Sim. E hoje, atualmente, com que marcas você trabalha? Uau, diversas. A maioria das marcas de beleza eu já trabalhei em algum momento no sentido de maquiagem, skincare. Minha principal parceria dos últimos 6 anos é com a Unilever. Então eu tenho uma linha assinada com eles, de shampoo, condicionador e creme para pentear, e tenho mais algumas coisas para vir por aí também esse ano. Poxa, tem novidades, então. Muito legal. Então vamos aguardar essas novidades. Você, em algum momento, a gente já está falando de autoestima, como é que você chegou a construir essa autoestima? Em algum momento da sua trajetória, você sentiu algum preconceito ou tinha uma autoestima baixa? E como você gerenciou esse sentimento a ponto de
mudá-lo, né? Transformar, porque é uma transformação, né? É a Total. lagarta virando a borboleta, Sim, né? total. Eu acho e falando justamente nessa transformação da lagarta virando borboleta, o momento que eu tive mais crises na minha vida foi na adolescência. Eu acho que é Uhum. absolutamente natural que a nossa autoestima seja, pelo menos, se você não chega a a maturidade e autoestima estão totalmente relacionadas, sabe? Sobre vários Sim. aspectos. Porque uma das primeiras coisas que eu acho que para você ter uma boa autoestima é você não usar a vida das pessoas como comparação em relação à sua. E adolescente faz isso como Faz pouco. isso. Sempre, Então, eu sempre. acho sempre. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos, assim. Mas sim, eu tinha muitas questões sobre a minha aparência, especialmente sobre o meu cabelo natural, porque eu não gostava de jeito nenhum. Eu passei os últimos 7 anos usando só o cabelo natural e não via a possibilidade de fazer escova e chapinha. Mas a gente é mulher, né? Gosta de se ver Uhum. diferente. Sim. Então, eu comecei a querer fazer outras coisas, coisas diferentes, etc. E aí voltei a fazer escova e chapinha no meu cabelo. E eu acho que isso fala um pouco sobre a liberdade, efetivamente, de você. Quando você tem o controle, quando você é escravo de uma coisa, é uma história. Tanto do cabelo Verdade. natural quanto do cabelo quimicamente tratado. Quando você é escravo disso, é uma coisa tipo, eu só faço isso porque eu me sinto mais aceita. Eu só faço isso porque eu preciso de mais aprovação. É uma Uhum. questão. Agora, quando você opta por isso, é uma outra história, sabe? Então, eu acho que uma das principais dicas assim, em relação a melhorar a autoestima é o parâmetro de comparação. A gente, não, é muito injusto a gente se comparar com as pessoas baseada nas fotos que ela posta no feed, nas redes sociais, ou até nas coisas que ela simplesmente fala. É muito injusto com a gente, porque na prática, isso aqui é tudo uma fração, né? O que a gente tem de Uhum. acesso é uma fração de quem ele é. Então, acho que isso é uma das principais coisas, assim, não se comparar, sabe? Excelente. Então você começou a descobrir isso, foi uma descoberta sua, né? Você foi percebendo que isso daí, essa fórmula não fechava, e aí Sim. descobriu que era melhor não se comparar e você ser você mesmo, né? E se Isso e entre aceitar outras como você coisas. é. Exato. E um parâmetro de comparação e entre outras coisas. Por exemplo, a questão de se cuidar. Importante. A gente fala, hoje em dia, a gente tá com uma autoestima meio perigosa, na minha opinião. Que fala para você se aceitar assim, ó, independente de qualquer coisa. Tipo, uma expressão é quase assim, ame seus defeitos. E tem gente que pode conseguir isso, ótimo, ótima Uhum. ideia, defeitos, ok. Mas na prática, na maioria dos casos, as pessoas não conseguem fazer isso. É Não, verdade. não é tão simples assim. É uma questão para mim, é uma coisa que eu não gosto sobre mim. Então, Uhum. a minha recomendação sobre isso não é ame os seus defeitos, mas é aprecie as suas qualidades e olhe e dê mais importância para as suas qualidades do que você dá para os seus defeitos. Sabe? Tipo, ninguém tem tudo. Ninguém se sente bem o tempo todo também, esteticamente ou, sei lá, psiquicamente, enfim. Ninguém tem tudo. Então, Uhum. o que eu falo é pra gente mudar o nosso olhar, sabe? Direcionar para que a gente tenha uma boa autoestima, tem que ter algo a estimar. O que você tem a Ah, estimar? sim. Entende? O que você tem a estimar? É quem eu sou para os meus filhos, é quem eu sou para minha família, é quem eu sou no meu trabalho, ou sei lá, é essa parte do meu corpo que eu gosto bastante. Então, não Uhum. dá para ter autoestima do nada. Eu não acho que é uma coisa do nada e Sim. assim, eu acho utopia, assim, essa autoestima que não te obriga a agir em função dela, entende? Uhum. E eu vejo assim, você, opinião minha particular, você é uma pessoa que tem uma boa oratória, você é simpática, né? Você transmite paz, alegria. Eu acho que tudo isso compõe também, né, o conceito de autoestima, porque às vezes as pessoas podem se cuidar, ser muito bonitas, né? Mas Não, são arrogantes, são soberbas, né? Você já deve ter sofrido, talvez, preconceito de inveja, né? Provavelmente você já deve ter passado por isso. recorrente, é recorrente. Alguém te invejar e querer puxar teu tapete, né? Isso deve ser meu padrão, não é não? É padrão, com É, certeza. isso já deve ser padrão. Infelizmente, é que a gente tá num. Ai, é tão delicado, né? A gente. Bom, eu e você concordamos que a gente tá se aproximando do fim, né? Sim. A gente sabe disso. E a Bíblia já é muito clara sobre que o amor se esfriaria, ou que se multiplicaria a iniquidade, que as pessoas perderiam o poder e a capacidade de escutar umas às Uhum. outras. Se Apocalipse, quando sugere aqueles que têm ouvidos ouça, significa que
é uma parte só de quem ainda tem capacidade de ouvir, certo? Não são Sim. todos mais. Não, não são todos. Então, a inveja e todos os outros pecados, todas as coisas que a gente tem capacidade de alimentar, todos nós temos dentro de nós, se a gente não cuida e não olha, a gente dá vazão mesmo, sabe? Então, eu não acho que a inveja que eu sofro não é exatamente por quem eu sou necessariamente, mas pela ausência da personalidade da própria pessoa que está sentindo inveja, entendeu? Uhum. É Então, um sentimento extremamente nocivo, inveja, ciúmes, né? A pessoa quer ter o que você tem sem ter lutado o que você lutou para ter, né? Querem exato. os A atalhos, né? reparação lá, que foi a primeira coisa que a gente começou falando, né? É. A Marisa tem isso, tem aquilo outro, tá, mas não conhece o background, não conhece a história por trás, ou o que eu fiz para estar aqui, ou as oportunidades que eu tive e outras pessoas não tiveram, entende? Uhum. Então, É, tem isso é coisa que verdade. reparação, né? Eu vi também um episódio, você deve ter visto também, da Bruna Marquezine, que foi tão achincalhada nas redes sociais, achando que ela estava gorda. A menina teve anorexia, bulimia, teve problemas de saúde, até o momento que ela despertou e falou, pô, dane-se o que pensam de mim. Né? Exato, O mal que causa isso, né? Por causa de inveja, obviamente, né? Porque é uma exato, moça bonita, que se destaca, tudo, e ela acabou deixando aquilo entrar dentro dela, né? Acho que se você não permitir entrar essas palavras negativas dentro de você, né? exato, É que nem um barquinho, né? Diante do grande, a imensidão do oceano. Se a água não entrar dentro do barco, ele não afunda. Então, exato, você não pode deixar entrar essa água entrar, porque senão você afunda, né? A gente exato. acaba afundando mesmo, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Como é que é? Não, isso aqui eu já perguntei. Muitas meninas te seguem, claro, deve ser a maioria feminina, né? Uhum. Por que você acha que elas te buscam, né? Se bem que eu acho meio elementar, eu acho que elas te buscam como espelho, como modelo, mas para você, né? Você acha que elas buscam seguir a Raíssa por quê? Eu me acho. Eu acho que sim, desde o começo, quando eu comecei a produzir conteúdo para internet, etc., eu sempre fui muito autêntica no sentido de realmente dizer o que eu penso, realmente dizer como eu me sinto, nadar contra certas verdades absolutas que são colocadas assim para, por exemplo, se você. Um tema que sempre aparece para mim, por exemplo, você é feminista? Uma coisa que sempre aparece para mim. Por quê? A minha postura diante da vida pode ser confundida com alguém que é feminista. Mas, por outro lado, eu falo, não, gente, eu não posso dizer que sou feminista. Não posso levantar essa bandeira porque eu sou conservadora demais de ser feminista. Eu sou cristã, sabe? E aí, se você leva o feminismo raiz mesmo, o objetivo do nascimento dele tem muito mais coisa por trás do que simplesmente a igualdade de direitos de homens e mulheres. Então, eu acho que o que faz as pessoas me seguirem especificamente eu fazer muita questão de ser autêntica, independente de estar nadando contra ou a favor da maré do momento, assim, sabe? É, eu Uhum. acho, eu acho que é autenticidade mesmo. E aí outras coisas mais superficiais, como gosto pessoal, eu tenho um gosto muito claro sobre estilo de decoração, roupa e etc. É muito nítido, assim. Quando se você, a menina que me segue, né, as íntimas que eu chamo, ela Uhum. olha e ela fala, é a cara da Rai, sabe? Eu acho Uhum. que isso é uma questão de identificação Legal. mesmo. Uhum. Além do que, além de você ser uma pessoa inteligente, carismática, você tem humildade. Essa humildade é uma coisa que a gente é raro encontrar hoje em dia, né? Normalmente as pessoas acabam se achando um pouco, né? O último bolacha do pacote, né? Ditando verdades, né? Então, ou falando aquilo que as pessoas querem ouvir para serem aceitas. E quando encontra alguém sincero que fala a verdade e que mantém a sua humildade, mesmo diante da grandeza que Deus te permitiu ter, diante da sua profissão, que é um presente de Deus, evidentemente que você atrai pessoas. Eu acho que um dos pontos da sua atração, né, que as pessoas vão até você é pela sua simplicidade, sua humildade que conservou, está aí. Né? Tá aí a menina Raíza, né? Tá aí dentro ainda, né? Então, tá. Isso eu 100% atribuo à minha fé e a Deus, a Jesus, a enxergá-lo como o único perfeito superior, sabe? Essa questão, Uhum. tipo, não ter humildade não deveria ser uma possibilidade para um mero ser humano, entende? Exato. Deve ser algo nato, né? Nossa, Exato, deveria ser de todo mundo, porque
eu vou me ensoberbecer em por quê? Se eu não tenho garantias de nada sobre mim, sobre a minha vida, sobre o rumo das coisas, É, tipo, o rumo que as coisas podem tomar. Tipo, não faz nenhum sentido. E isso é uma coisa que é difícil de lidar pra mim. Pessoas que não são humildes. É uma pessoa que eu já crio uma eu resistência. também, também. São pessoas meio tóxicas, né? A Bíblia fala para você fugir da roda dos escarnecedores. Essas pessoas falam Exato. mal de todo mundo, né? Então não dá para Exato. você conviver, né? Exato. Você ama, né? Uhum, Perdoa, mas não dá para conviver, uhum. né? Não tem condição de convivência. Só a gente fixou aqui, ó, o seu Instagram aqui embaixo, tá vendo? Boa. Tá certinho, né? É minha, certinho. Uhum. Ok, tá? E o assunto da live aqui também, que tem gente perguntando, tá? Então a gente colocou aqui também. Então, para quem quiser seguir a Raíssa, tá aí o Instagram dela, né? Raíza, né? Eu sempre confundo Yes. raiz com raiz. Muito bom. Pois é, força de Muito hábito. bom. É, o que mudou na sua vida em relação ao cuidado nessa quarentena? Quer dizer, Boa. ao seu cuidado pessoal, né? Diante dessa pandemia, né? Essa obrigatoriedade de ficar em casa, quer dizer, como é que mudou esses seus cuidados? Como é que Eu, você mantém a autoestima e os seus cuidados diante a, desse quadro? a gente está em quarentena já faz um pouco mais de 2 meses, né? Assim, de É. modo geral. Uhum. E no começo eu mantive minhas atividades, eu acho que eu não estava entendendo o que estava acontecendo exatamente. Então, Demorou para cair a ficha para muita demorou gente, pra né? cair a ficha, né? Porque eu Demorou. acho que foi isso que eu senti, assim. Tipo, ok, vamos passar 15 dias nisso e depois as coisas vão voltar ao Eu normal. também imaginava isso. Você Para também? volta. Só que não. Pois é. Então, nas primeiras semanas eu segui o baile. Eu trabalhei home office, sei lá, 7 anos da minha vida. Eu tenho escritório faz nem um ano ainda, então eu tava. Era recorrente pra mim, era normal me arrumar pra ficar em casa, trabalhar de casa e etc. Uhum. Mas depois eu fiquei numa. Eu acho que eu passei pelo menos uns 7 dias numa profunda angústia. Que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu não conseguia me arrumar. Eu perdi o sentido. Eu falava, eu vou falar para as pessoas se maquiarem, eu vou falar para as pessoas vestirem essa roupa para quê? Com que Uhum. propósito? Elas estão Sim. dentro de casa agora. Eu perdi. Eu só consigo fazer o que eu faço, eu só consigo falar de beleza e maquiagem e moda porque eu realmente acredito nos benefícios dessas coisas na vida de uma pessoa, sabe? Eu Sim. realmente acredito. E quando as pessoas falam assim, Rai, me dá uma dica para empreender, eu falo, você precisa acreditar no valor do seu produto. Não adianta você Uhum. lançar uma Pronto. coisa e falar assim, eu vou. Para mim, é muito mais difícil você inventar soluções para aquilo do que aquilo ser realmente uma solução para as pessoas, Sim. sabe? Então, eu enxergo meu trabalho como uma solução para as pessoas. Agora, em tempos de pandemia, onde as pessoas estão dentro de casa, por qual o propósito de eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Então, eu fiquei muito mal com essa crise, assim, angustiada. Fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Até que eu conversei com um amigo meu, um médico, e ele falou assim, Rai, agora que as pessoas estão precisando mais de você. É nesse momento que elas estão precisando mais que você esteja bem, Verdade. que você forte, que você que porque se o mundo parece instável, as pessoas que te olham precisam sentir que alguém está estável. Sim. Alguém está estável. Então, se você está à frente dessas pessoas, que seja Você tem você. essa influência, né? Tá todo mundo Exato. surtando, mostra alguém equilibrado, é um espelho, é. Exato. Se você está diante dessas pessoas, que seja você o ponto de estabilidade para onde ela vai olhar. E isso me deu uma força absurda, assim. Então, depois que passou essa semana horrível, sombria na minha vida, Uhum. eu consegui me restabelecer e encontrar propósito, encontrar soluções e voltar aqui para conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo. Uma outra coisa que não adianta é seguir a vida como se nada estivesse acontecendo. Vou continuar fazendo minha maquiagem, vou continuar fazendo as minhas roupas, publicando sobre as minhas roupas, mas a gente tem que prospectar isso para algum lugar, né? Tipo, direcionar para algum lugar. Por quê? Porque eu deveria me maquiar todos os dias. Porque se você se sente mais disposta, se você se sente mais arrumada, se você se sente mais bonita, essa já é uma razão para você se maquiar todos os dias. Uhum. Por causa Sim. dos outros. A gente não vive falando que a gente tem que se arrumar pra gente, etc. Então, isso é mais do que na hora da gente colocar isso em prática, sabe? É. Expor.
Então, para mim, eu fujo da pergunta, né? Me desculpa. Não, Eu quero não, falar, não fugiu, não. Você respondeu bem. eu falo um milhão de outras coisas. É, mas Mas pode falar do que você se sente à vontade também, do que você domina mais. Tem toda a liberdade aqui. Você quer é, tocar em algum tema que seja eu, que você eu, gosta de falar ou domina melhor, fica à vontade. tá bom. Então, eu passei por um tempo um pouco difícil. Depois eu reencontrei o propósito do meu trabalho. E agora eu estou realmente focada em fazer as pessoas se levantarem como eu me levantei, sabe? Eu acho que esse tem sido o motivo das minhas manhãs fazerem sentido de novo, entende? Porque é muito difícil. Assim, a gente não controlar as realidades, isso sempre foi assim, só que com a pandemia instalada no mundo, a gente percebe isso mais claramente, né? Que as coisas não estão sob o nosso domínio, a gente não Não. tem, às vezes, não aceitar as coisas e conduzir de acordo com a realidade que a gente está. Na prática, no nosso dia a dia, é muito difícil aceitar isso. Então, eu tenho me esforçado e cuidado para aceitar essas coisas e ensinar as pessoas a aceitarem também, sabe? Porque, Uhum. honestamente, o pior nem chegou ainda, né? Tempos Ainda vem difíceis um ensaio. Uhum. ainda, os tempos difíceis ainda não chegaram. Então, a gente precisa de pessoas fortes, maduras, com uma boa autoestima, para que esses tempos sejam um pouco mais fáceis. É uma palavra muito rasa para usar, mas tipo que sejam um pouco mais fáceis, sabe? Sim. É isso. De fato, Jesus não prometeu que ia ser fácil, mas ele prometeu Exato, que ia estar conosco, né? exato. Então, essa força vem dele, essa capacitação vem dele. Você tem canal no YouTube também? Uhum, Tem. tem, Na sua bio aqui do seu Instagram, tem o endereço que migra para o YouTube ou não? tem. Tem? Uhum. Então, beleza. A raiz em Tá? casa. Mas também é só digitar o seu nome e aparece rápido, é fácil de achar, né? Raíssa Nicásio, achou rapidinho. Tá Uhum. bom. Quem quiser te seguir no YouTube, que aí você dá dicas de maquiagem, você faz E junto, é isso? eu faço maquiagem, eu mostro como as peças mais legais do guarda-roupa para ter. Você mostra roupas também, né? Sim, eu falo de moda também. Ah, legal, legal. Saber o que combina, o que não combina, né? Exato. E mulher tem um olhar clínico para isso, né? Eu lembro quando eu Sim. ministrava seminário, às vezes eu ia, dependendo da igreja, eu ia mais formal, né? Uhum. E assim, a minha esposa batia o olho, pô, você vai com esse cinto, meu, né? Esse cinto não tá combinando nada, né? Tá ridículo isso, né? Olha a cor meia branca com sapato, pô, o que é? Michael Jackson, né? Então, Por tirava isso que um... Deus criou E o primeiro homem o não homem. repara. O homem em sua praticidade e a mulher com o que faltou, né? A parte minuciosa da coisa. É verdade, bem legal. Essa aqui, o que as meninas pensam que As meninas pensam que as blogueiras as meninas pensam que as blogueiras conseguem se cuidar conseguem se cuidar por mais. ter mais acesso, como se cuidar. Não, Ei, não entendi. Só que, Rai, por que eu estou favor. tentando ler o que a minha prima escreveu. Espera aí. Leia aí, Eu vou cortar, fala em voz eu vou alta. cortar essa parte, tá, Rai, Tá bom. depois. Aí entra Eu vou só. aproveitar, Porque depois vai para o YouTube, a gente edita esse Sim, pedacinho. sim. eu vou aproveitar e falar que eu sou muito sua fã e você é muito gata. Ah, que linda, obrigada. Então, vamos lá. As meninas pensam que as blogueiras conseguem se cuidar por ter mais acesso. Tem como se cuidar na quarentena sem ter todo esse acesso que vocês têm? É verdade que as influenciadoras têm mais acesso a marcas, mas as influenciadoras também começaram de algum lugar, né? Ninguém tinha, as pessoas não chegam no YouTube ou nos primeiros passos com todo o aparato, o equipamento, os melhores produtos, as melhores maquiagens, não. Então, sim, o mercado nos possibilita ter coisas de excelente qualidade e com preço bom, assim, barato. Uhum. Então, tem como, sim. Eu acho que, assim, ó, o mínimo, mais do que se cuidar é importante, tá? Tá com uma aparência legal é importante pra gente, no nosso dia, de Sim. modo geral. Quando você passar pelo espelho, você não vai ficar. O que eu falo é o seguinte: quando você tá desarrumada, você repara mais do que quando você tá arrumada. Sim. Você não vai ficar passando pelo espelho e falar assim, nossa, como eu estou gata, linda e maravilhosa. Não é isso. Não é isso. Mas, se você tiver minimamente com o cabelo penteado e uma roupa que não seja um pijama na quarentena, beleza, é isso aí. Uhum.
Agora, mais do que isso, o seu ambiente também é importante. Eu falo assim que o ambiente pode ter mais interferência na sua autoestima, no seu bem-estar, do que o seu corpo propriamente dito, sabe? Então, o que Sim, eu falo? reflete. Uhum. Tenha um hábito, um hábito, alguma coisa que esteja na sua rotina, como disciplina. O que eu incentivo as meninas? Gente, arrumem a cama. Não voltem para a cama durante o dia, sabe? Porque e no final, quando você voltar para a cama, você vai olhar para aquela cama que você arrumou. Então isso já melhora a Uhum. sua autoestima no sentido de você sabe que é capaz de realizar certas coisas. Ai, Rai, mas arrumar a cama é uma coisa tão óbvia, tão básica. Não para todo mundo. Não para todo Uhum. mundo. E se já é óbvio e básico para você, ache uma nova virtude. Tipo, vou passar hidratante no meu corpo todos os dias. Sabe? Tipo, a gente ter alguma coisa que nos oriente, assim, tipo, que marque os nossos dias, é muito importante. Então, dá para se cuidar com certeza. Dá para cuidar do seu ambiente com o que você tem possível e dá para se cuidar também com o que você tem disponível. É verdade, porque muitas vezes a bagunça externa reflete a nossa desordem interna, né? Uhum. Totalmente, né? Então, se está tudo bagunçado ao seu redor, aquilo te desarmoniza, parece, né? Exato, Então, exatamente. é bem, bem legal. Deixa eu pegar aqui. Como é que você acabou me conhecendo? Alguém perguntou aqui. Como é que você Eu já conheceu o Daniel? né? Então, eu nunca li os seus livros, ainda não li os seus livros, mas eu conhecia seu testemunho, assim que você lançou O Filho do Fogo, faz anos já, né? Então, Faz revisitei. mais de 20 anos. É, É. nossa, então, revisitei o seu nome, foi assim que eu te abordei, né? Eu revisitei, eu te achei através da live que você fez com a Débora Barbosa. Ah, sim. E aí eu falei, Daniel Mastral, Daniel Mastral. Ai, cara, claro, lembrei e tal. Inclusive, tem vários amigos meus que ficaram super felizes com a nossa live, assim. Te mandar até um beijo pra Dani e pro Rafa, que eles são muito seus fãs e ficaram Uhum. super Então, felizes. Dani, Rafa, beijão para vocês também. E ao contrário também, muitas pessoas ficaram felizes de você estar fazendo essa live com a gente, né? Bom, legal. Então, então aí eu tenho um canal também no YouTube, né? E se você quiser acompanhar, mas são vários assuntos lá. Ah, É difícil ser uma... entendi. É difícil para você ser uma influencer cristã, porque preservando os valores cristãos no mundo aculturado pela mentira, né, Uhum. por extremos, né, por cobiça, por ganância, por inveja, por tantos sentimentos negativos, né, por tantas vozes que te apontam para caminhos completamente diferentes, que às vezes a pessoa fica perdida. Qual é a verdade no meio disso tudo, né? Então, para você, você sente essa barreira, essa influência de ser uma influencer e ser cristã, né? É Como é que legal. você gerencia isso? Sim, de modo geral, os meus primeiros desafios como influenciadora cristã foi com a própria igreja. Obviamente, você deve imaginar. Começa por aí, exatamente. Os É meus o maior primeiros campo de batalha. os meus primeiros desafios não eram com as pessoas que queriam saber de cabelo e de roupa, de maquiagem, mas com eu cantar, por eu ter cantado uma música que, segundo eles, é secular, e isso virar uma grande repercussão. Então, os meus primeiros desafios foi com as pessoas da própria igreja. Mas depois de alguns anos, né, alguns anos batendo nessa tecla e falando em nome da liberdade, do jugo leve e suave de Cristo, que não faz nenhum sentido como as igrejas levam as doutrinas, esse é um assunto que me incomoda. Não me incomoda de falar sobre, mas é um assunto que me indigna muito, sabe? Porque Uhum. o que era para ser leve, bom, saudável, é um dos principais meios de aprisionamento psicológico das pessoas, É né? Que é verdade. a igreja como instituição, né? Não a igreja corpo de Cristo. Então, esse é um assunto que me incomoda mesmo, de saber que tem tantas pessoas escravizadas por líderes que deveriam estar fazendo bem para elas. É verdade. Os- Tem igreja que diz que é proibido se maquiar, usar brinco, né? É tudo do demônio, né? Então, quer dizer, parece que te incentiva a você ter uma autoestima não muito boa, né? Padronizar, isso não é muito legal, não. Eu Aí não sei, depois, pode falar. pode falar, não, pode falar, você está falando da igreja. Aí Não, tá, depois, eu não sei se eu sendo muito maliciosa sobre isso ou não, mas eu acho que tem muitos líderes que sabem exatamente como enfraquecer as pessoas para manipular elas, entendeu? claro, eu E uma, conheço os bastidores, é isso mesmo. e uma forma de te enfraquecer
é fazer com que você não se sinta bem consigo mesmo, que você se sinta dependente daquele sistema, que você se sinta dependente daquela pessoa. E quando Exatamente. você está se sentindo bonita, quando você encontra realmente, como eu falei no começo, coisas a estimar sobre você, é muito mais difícil ser manipulado, entendeu? É, Então, essa história de não se arrume, não se maquie, não se sinta bem, eu acho que é tudo ferramenta de controle, assim, é tudo uma forma para te controlar mesmo. sim. Usando o nome de Deus. A gente Deprecia a fica. pessoa, né? A pessoa está se Exato. depreciando, né? Ela não está cuidando do templo, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Não está cuidando do templo. A igreja realmente, muitas vezes, esses usos e costumes atrapalham bastante, interferem bastante na condição de vida de pessoas que ficam escravizadas, é uma lavagem cerebral mesmo, isso infelizmente acontece, né? E quanto à música, as pessoas têm esse preconceito, né? Você cantou uma música que ela não é de igreja, não é? Não colocou a Mas, palavra Deus na música, né? é? Não usou a palavra Deus na Ah, não letra. usou a palavra Deus, é. Enquanto, Então, enquanto pessoas que são evangélicas cristãs ou fazem, tipo, cometem atrocidades nos bastidores e ninguém fica sabendo. Então, é, é, pra mim, a hipocrisia é nesse sentido, assim, tipo, tudo bem você fazer, desde que ninguém fique sabendo, entendeu? exato. E eu conheço os bastidores, acontece sim. Eu lembro que no começo, comecei a ministrar seminário e viajar pelo Brasil, hoje eu não faço mais isso, né? A internet tem um alcance muito maior. Às vezes eu ia formalmente, né? Terno e gravata, tal, que era meio que o padrão. Aí chegou uma hora e falei, eu vou ser eu mesmo, né? Eu não gosto disso, né? Eu vou de tênis, jeans, camiseta, vou ser eu mesmo, né? No início, as pessoas estranham, né? Te olham meio esquisito, assim, tal. Uhum. Depois acabam acostumando. Mas você percebe que realmente não é a roupa, às vezes, que vai te definir, né? O seu caráter, não é a igreja que te define. O que define é o que você é, né? Porque tem Exato. muito pastor de terno e gravata aí que é safado, ladrão, picareta, e tem outros que de repente usa tatuagem, usa piercing e são pessoas de Deus, né? E são Duas éticas. taxadas pela igreja, são taxadas, né? Então a gente vê muita corrupção entre os políticos que não têm tatuagem, não têm piercing, se vestem terno e gravata, Sempre né? engravatados. Tem Pois razão. é, quer dizer, é uma aparência, uma casca, né? Era o que Jesus falava dos fariseus, né? Então, realmente, isso, infelizmente, acontece bastante, né? No meio da igreja. E para enfraquecer, sim, também, a autoestima, a moral das pessoas e controlar melhor. Né? E Falar quanto melhor. à música, sim, eu ia... Hum, Só para complementar a resposta do que você me perguntou, eu falei que no uhum, começo os meus desafios eram em relação à própria igreja, mas depois as pessoas se acostumaram com o meu jeito e com a forma que eu penso. Hoje eu também não congrego em nenhuma igreja uhum, específica, como você disse, a internet está aí que faz com que se é importante a gente aprender e a fé vem pelo ouvir todos os dias, religiosamente, eu ouço alguma mensagem, eu sim, dedico a Deus e dedico ao meu amadurecimento espiritual e faço isso com muito mais leveza do que quando eu estava debaixo de uma lei que é, não vinha da Bíblia, entende? uhum, Então, nesse sentido. E hoje, só que hoje não. Como as pessoas já se acostumaram, pelo menos as pessoas que já me seguem, já se acostumaram comigo, as maiores críticas não são mais das pessoas que são cristãs ou me entendem como cristã, mas agora sim. No nosso tempo, o desafio é as pessoas entenderem os meus valores cristãos, porque a gente está num momento de libertinagem, onde tudo é lindo, tudo é permitido, tudo é louvável e eu não posso, como cristã, ceder a esses extremos. Então, mas Raíza, você não é livre nesse sentido? Você não diz que isso aqui não tem problema? Então, por que que isso tem problema? Porque isso vai contra os meus valores, entendeu? sim, Então, sim, eu tenho tido desafios por causa da palavra. Agora, por causa da palavra. Antes, pelo uhum. inglês. E hoje, por causa da palavra. E hoje eu vejo muitas músicas supostamente cristãs e que não tem o propósito de adoração, virou um show, virou espetáculo, né? Então as pessoas vão como se fosse uma balada gospel, né? Então, como diz Paul Washer, né, que eu admiro muito e sigo ele, ele diz que são estratégias carnais para atrair crentes carnais. Tem igreja pintada de preto para imitar boate. Então, são estratégias mundanas para você arrebanhar crentes carnais, né? Que saem de lá do mesmo jeito que entraram.
né? E tem muita música secular, que eu mesmo escuto, que são ótimas, que eu vou pela letra, né? Então tem letras magníficas, né? E muita música aí faz você refletir e tudo mais. Então, se você pegar pela letra, e tem letras, se analisar, eu não vou citar nome por uma questão ética, né? Mas tem letras de músicas gospel, cantadas por cantoras até conhecidas, você pega a letra, pô, tem, a pessoa joga Incitação ao maldição na ódio. outra, Deveria né? ter A pessoa amaldiçoa. para maiores de idade por incitação ao ódio. Deveria ser essa música gospel que você estava mencionando. É, pois é, então é complicado, né? Deixa eu ver Sim. outra pergunta aqui, ver se eu entendo a letra da prima. Como está sendo o seu dia a dia na quarentena, desde a hora que você acorda? Virou um hábito você se cuidar? Aprendeu a fazer isso por obrigação, né? Ou virou realmente um hábito? Eu tenho virou um hábito total, não é uma questão mais de obrigação, tipo, não é um fardo, muito pelo contrário. Não fazer isso não cumprir pelo menos um certo cronograma nas primeiras horas do dia, como levantar. Eu gosto muito de olhar o céu um pouquinho, ou ficar em silêncio, sabe? Os passarinhos, as coisas que não dependem de mim estão acontecendo. E isso é importante. Eu acho que isso é uma coisa importante do meu dia. Isso é independente de quarentena, tá? As minhas duas últimas semanas, não parece que eu estou em quarentena, porque eu realmente me acalmei em relação à situação das coisas que estão acontecendo. Então, depois que eu vou pro banho, arrumo a minha cama, ou antes faço um exercício, antes de ir pro banho, faço um exercício, arrumo a minha cama, organizo todas as minhas coisas, escrevo, tenho feito uma coisa que eu gosto muito, que é roteirizar vídeos e escrever pautas. Eu gosto muito de fazer isso, eu tenho feito com bastante frequência. Legal. Também consegui fazer mais, ler mais. Consegui terminar um livro que eu estava enrolando há um tempão. Porque Então, agora a gente tem tempo. Né? a gente tem tempo, exatamente. Tem tempo. E eu acho que assim, ó, o que é um atraso na nossa vida, pode ser um atraso na nossa vida na quarentena. A gente socializar com a nossa família é excelente, a gente passar mais tempo conversando, tudo bem. Mais tempo à mesa também é natural. Mas o que pode realmente nos sequestrar são duas coisas. Notícias ruins o tempo todo. E Isso é bombardeado, a gente quer ficar atento. Mas eu quero saber o que está acontecendo. Tá bom, mas ó, você sabe o que está acontecendo. A gente está numa pandemia. Você sabe o que é o Covid, você sabe como age, você sabe como se prevenir. O que mais você quer saber sobre isso? Que fulano morreu, que ciclano morreu? Entende? Então, eu acho que as notícias a gente tem que realmente ir com calma em relação a elas. Isso é resultado do que você se alimenta, né? Exato, exatamente. E aí e um outro ponto é redes sociais. Eu sei, eu sou influenciadora, é meio controverso dizer isso, tipo, não fique tanto tempo nos meus stories, mas o meu tudo bem, porque eu sei o que eu tô falando, mas tem muita gente que fala nada por nada, é conteúdo inútil o dia inteiro. O TikTok mesmo, que é uma rede social nova, na qual eu estou, é muito fácil, Daniel, é muito fácil você ficar 2 horas lá sem ver absolutamente nada, sem aprender absolutamente nada, sendo imbecilizado, literalmente, assim. Literalmente. Vai emburrecendo. Vai emburrecendo. É isso que acontece com a gente. Então, e é tentador, eu não sei. A gente tem uma inclinação a isso, né? Não é à toa que o Big Brother Brasil faz tanto sucesso e fez tanto sucesso. Porque a gente tem uma inclinação natural que é mais fácil, que é mastigado. Eu não sei explicar isso sobre. Talvez você saiba melhor do que eu. Sobre nós, seres humanos, mas a gente, de modo geral, o brasileiro, né? Principalmente, tem uma tendência a isso. A consumir esse tipo de conteúdo vazio. Então, a gente precisa cuidar dessas duas coisas, assim. Nas notícias e das redes sociais. Eu acho que são um ponto fundamental agora para a quarentena. Saber selecionar, né? Eu lembro que nós fizemos uma live com uma produtora, ela foi produtora de TV, do SBT, de artistas e apresentadores, jornalista, e ela falou uma coisa muito pertinente, e é uma coisa elementar, que todo mundo sabe, mas ela só corroborou porque é uma pessoa que tem autoridade para falar, porque trabalhou no segmento. Ela disse que a mídia, ela influencia muito as pessoas. Então, ela pode pegar um fato pequeno e superdimensionar, ou pode pegar um fato grande e amenizar. Exato. Então, hoje, o que vende na mídia é desgraça.
Se você perguntar se quer saber uma notícia boa ou uma ruim, a pessoa vai atrás da desgraça. Então, por isso que a mídia hoje só fala, né, de desgraça, morte, aumentou a pandemia. Você gera um pânico, né? Gera um pânico. Esse pânico, mais para frente, vai ser aproveitado, né? Vai ser plataformas para que Cristo vai ser aproveitado. Acho que a nossa vida, depois dessa pandemia, não vai ser exatamente a mesma, vai ter ligeiras alterações. E também vejo que é um momento que Deus está nos permitindo. Você está sendo muito querido em dizer ligeiras alterações, porque acho que as alterações serão drásticas. Eu estou abrandando, né? Você está sendo muito querido. Então, quer dizer, é complicado, é uma nova vida, uma nova história, né? Tem que recomeçar muita coisa, muita gente desempregada, economia abalada, né? Mas tudo isso ainda é o ensaio, ainda vem coisa pior pela frente, mas serve de plataforma. Então, já notam quanto que as pessoas têm medo, né? Ficam apavoradas, o quanto que elas obedecem e tudo mais. Então, tem muita coisa para acontecer, e, enfim, isso eu comento em vídeo, né? Aqui a pauta é outra. Então, eu creio que é um momento também da pandemia, a autoestima faz parte disso, acho que é importantíssimo, né? Porque senão você entra em depressão facinho dentro de casa, cercado, né? Confinado. O confinamento é terrível, né? Quando um presidiário fica numa solitária, ele fica maluco. Embora você fique em sua casa, a prisão domiciliar também não é legal, né? Então, ainda bem que a gente pode sair para ir no mercado, farmácia, tal, né? Te marca um ponto de encontro. Onde vai encontrar hoje? Vamos na farmácia, né? Vamos comprar os comprimidos. Então, a gente marca lá, né? Então, virou um point, né? Que não tem mais para onde ir, acabou tudo, né? Então, vai mudar, mas também é um momento que Deus permite que a gente... é um momento de reflexão. É um momento, realmente, como você falou, da gente se absorver de coisas boas, de coisas positivas, de se alimentar de coisas boas, de ler a palavra de Deus, de ler livros com bons conteúdos, né, que te agreguem conhecimento, assistir programas que te agregam. Olha, pode ser bobagem, né? Acho que muitos homens são capazes de rir de mim, né? Mas eu tenho que confessar, tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás e de vez em quando eu continuo assistindo, porque ele é muito alegre. Se eu estou um pouco triste, eu ponho e assisto de novo. Eu já sei o filme depois. A Mamma Mia. Mamma Mia. Mamma Mia. Eu sei qual que é. É um musical. É um musical. Sim. É um filme mega alto astral. É um musical, assim, não tem uma história necessariamente, mas é um musical tão alegre, tão divertido, que, puxa, né, te leva. Ou documentários, adoro documentário, né, e absorver conteúdo. Nessas lives eu aprendo muito, estou aprendendo muito hoje com você, né, porque eu confesso que tem dias que eu fico um pouco desleixado, e eu me sinto mal em ficar desleixado. Né? Então, eu passo perfume. Aí eu vou dizer, passar perfume para quê? Né? Quem vai me cheirar? Né? Vou ficar aqui andando. Então, mas você mesmo. Pois é, então é uma coisa que você faz para você mesmo, né? Então, eu estou aprendendo muita coisa aqui. Nem sempre eu arrumo a minha cama, né? Então, tudo é um aprendizado. Nós conversamos com um cientista político também, o André Lages, ele é um judeu e de um conhecimento fantástico, incrível. Nós vamos ter mais uma live com ele. E ele trouxe muito ensinamento, muita cultura que a gente não tem nem ideia que existe, né? Então, você sai daquele mundinho pequeno, que às vezes a mídia te confina, né? E tem muito mais coisa acontecendo no mundo que não é divulgado. Então, é muito interessante essa sua sugestão, essa sua colocação, da gente poder selecionar, né, o que você vai ouvir, o que você vai ler, o que você vai assistir, se afastar disso, né? Excelente. Porque isso, você como grande influenciadora, é excelente. Ver outras soluções de pessoas que passaram por dramas maiores que os seus e saíram dele de forma diferente, através de filme, série, livro, que seja. Mas é importante a gente ver outras perspectivas das coisas, né? Do que só o que está acontecendo especificamente, porque aí fica mais difícil. E se espelhar em coisas boas. Tem um Instagram que eu sigo, chamado Razões para Acreditar. Eu sigo também. É lindo, sabe? Então, ele seleciona coisas do bem. Parece que o mundo todo ficou mal hoje, está todo mundo cruel. E ele mostra coisas do bem, ele mostra o bem ainda existe humanidade, né? O ser humano ainda tem humanidade.
E são coisas que eu acho bom de ver, né? Porque te acrescenta, te agrega, né? Ajudar uma pessoa quando você pode, né? Com mínimo, né? Uma cesta básica para quem tá desempregado, mas uma cesta básica robusta. Eu sempre falo para meus seguidores, vai dar para alguém a cesta básica, compra aquilo que você compraria para você mesmo. Gostoso, é isso Né? mesmo. É o que você fazia para você mesmo. Então, não faz aquela coisa banal, sabe? Arroz, feijão, óleo, goiabada e fazer que a pessoa vai viver daquilo, né? Exato. E aí você acha que fez uma grande boa ação. Então, quando eu ajudo alguém, eu não faço alarido disso, mas eu penso em todos os detalhes, tudo que eu compraria para mim, desde a pasta de dente, escova de dente, papel higiênico, sabonete, das pequenas coisas até a proteína, carne e tudo mais. Então, é muito gratificante. Acho que é um momento de solidariedade, né? Está havendo mais solidariedade. O ser humano está se ajudando mais. Eu Eu estou fiquei achando isso surpresa muito com legal. isso. Fiquei surpresa com É? isso. Não. Até as lives, assim, as pessoas estão realmente se dedicando a ajudarem pessoas que estão em situação com mais vulnerabilidade. Eu fiquei muito feliz, surpresa positivamente, assim. Sim. Muito feliz. Acho que as pessoas estão se ajudando muito mesmo. Além de se ajudarem, Raíssa, eu acho que nós estamos destruindo muitos muros e construindo muitas pontes. As pessoas estão se aproximando mais. Uhum. Né? As pessoas estão se aproximando mais. Eu mesmo fiz uma live com uma representante muçulmana, né, no Brasil. Eu sigo muçulmano, um sheik muçulmano, um amor de pessoa. Eu não tenho preconceito com uma espécie de religião, porque é Deus que julga. Eu não tenho a capacidade de julgar, não sou justo Daniel, nem deixa eu sou só te juiz. interromper para dizer que eu aprendi Perdão. uma frase excelente com você há pouco. Que quando a gente chegar no céu, você prefere ter apostado que mais pessoas iriam e as pessoas não tivessem chegado lá do que você dizer que esse não vai, esse não vai, esse não vai. E você prefere ser surpreendido por pessoas. Você sempre prefere acreditar que tá tudo bem, que elas Uhum. vão alcançar o reino, e depois ser surpreendido por isso. Assim. Então, você sempre prefere apostar no melhor. E aí, eu pensava assim, desse jeito já, só que eu não sabia exatamente como expressar. Então, eu tô usando isso para todo mundo aqui em casa. Sim, sim. Sabe? Né? Então, Deus está vendo o coração, né? Eu vejo Jesus se aproximando da samaritana, que os judeus tinham ojeriza, tratando ela super bem, e não está escrito que ela vai para o inferno, né? E Exato. ela foi para o inferno. Jesus, ele faz parábola, né, do republicano, cobrador de impostos, né? Do bom samaritano, perdão, né? Que passa o sacerdote, depois passa o levita, a pessoa apanhou lá do bandido e o samaritano cuida daquela pessoa. E quem fez a vontade de Deus? Então, ele enaltece o samaritano que os judeus tinham ojeriza. E não está Uhum. escrito o samaritano vai para o inferno, né? Exato. Então, você vê que o amor de Deus transcende a nossa compreensão, né? A Exato. nossa compreensão É pequena dos misterioso. fatos. Quem... Quando Paulo fala que a gente conhece em parte, ele não fala qual é a parte que a gente conhece. Talvez a gente conheça 1% dessa parte. Né? Então a gente não entende a extensão e profundidade do amor de Deus. É claro que toda ação que você faz vai ter uma reação. Plantou, colheu, né? Então você vai ter uma colheita, sim. Eu creio que muitos vão ficar na grande tribulação por causa disso, né? E é legal, realmente a gente tá se alimentando de coisas positivas, né? E tratar as pessoas como Jesus tratou. Então eu fiquei surpreso, né? Veio uma representante muçulmana, as pessoas choraram na live, pediram perdão, porque viram que o muçulmano não é todo muçulmano que é terrorista, porque eles olham só o lado xiita da coisa, né? Exato. Homem-bomba, Estado Islâmico. Não, eles são, sabe, eles têm as crenças deles, os valores deles, tem um só Deus, né? Se fosse assim, José do Egito não se casaria com a Zenate, né? Que estava no Egito, berço do satanismo. Então a gente vê muita coisa aí, muita evidência, a gente tem essa pretensão de julgar. E é Exato. falta de conhecimento, porque a igreja te ensina a ser preconceituoso, por incrível que pareça, a igreja te ensina a ser preconceituoso, a você julgar, condenar e sentenciar uma pessoa por nada. Simplesmente ela não professar a mesma fé. O judeu também que veio, eu fiquei emocionado, todo mundo acolheu ele muito bem, choraram na live, falaram, eu estou chorando aqui, olha, eu só tenho a pedir perdão aos judeus, porque eu tinha um pensamento diferente. Então, está mudando os paradigmas, né? Eu espero que isso mude na cabeça de mais pessoas, né? E continue, né? E continue, né? E o seu trabalho, evidentemente, colabora muito para isso, né? Porque o fundamento é a autoestima, né? Como é que você vai dar aquilo que você não tem?
né? Uma Exato. pessoa que não tem uma autoestima elevada, e não, as pessoas confundem. Eu lembro que no Big Brother, eu li muito a respeito disso, confundiram o Pyong, né? O japonesinho lá, coreano, ele tinha autoestima alta, né? Assim. Mas ele não tinha soberba, né? Ele não Uhum. tinha arrogância. As pessoas Uhum. confundiram a autoestima dele com arrogância, com soberba. Infelizmente, muita gente não tem discernimento para perceber isso, né? E você separa isso muito bem, você explica isso muito bem, colocando a sua humildade, né? Então, trabalho maravilhoso. Tem mais alguma Obrigada. coisa que você quer colocar? Senão, eu tenho mais pergunta aqui. Pode perguntar, tamo aí. Pode perguntar? Então, vamos lá. Teve algum momento da sua vida que você pensou em desistir da internet? Ah, Sim. cansei, vai, porque tem gente muito chata, me critica e tudo mais, cansei, vou deletar tudo e acabou, Não né? tanto por criticar, mas por não me fazer compreendida, sabe? Eu acho que eu tava me enfraquecendo. Eu deixei em algum momento, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu senti que eu estava me enfraquecendo diante da opinião alheia. E isso, pra mim, assim, o medo é a minha ferramenta de cadeia mais notória. Se eu estiver com Uhum. medo, eu realmente estou mal, eu estou depressiva, eu estou, sei lá, fugindo da realidade. Então, eu tava com muito medo, eu tava com muito medo. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou te mandar depois. Tá. Qual o Comentando as nome? polêmicas. Você lembra do título? O nome do vídeo é Comentando Lembra? as polêmicas recentes. Acho que é isso. Deixa eu colocar. Comentando? As polêmicas recentes. Comentando as polêmicas recentes. Anota aí, pessoal. Comentando as polêmicas recentes. Já anotei aqui e eu vou assistir. Cássio. Não, abrindo meu coração sobre as últimas polêmicas. Abrindo meu coração Ah, sobre as últimas é polêmicas. esse então. Abrindo meu coração sobre as Sobre últimas polêmicas. E se você Tá. vai ver como eu estava enérgica, porque eu de fato estava cansada. Nessa fase aqui, um pouco antes disso, eu falava, não tem como, eu não tenho mais como produzir conteúdo para o YouTube para essa geração. Eu não estava achando que eu estava errada ou que eu não estava sendo relevante para as pessoas. Eu estava dizendo que eu não consigo me fazer compreendida. Aham. Eu não consigo falar com essas pessoas com a forma que elas pensam hoje. Então eu Sim. cansei. E aí eu conheci um amigo polêmico, o nome dele é Ítalo Marcilli. Ele é um Ítalo. psiquiatra. Psiquiatra. Porque eu conheço um É, Ítalo que é ortomolecular. Não, é Ícaro o outro. O Ah, Ítalo é Ícaro. aquele Ah, o psiquiatra. Ícaro. Tá, eu sei quem é, sei quem é. e ele foi uma pessoa, não ele necessariamente em relação a mim, as nossas conversas também, mas principalmente a personalidade dele, a pessoa que ele se mostra, me ensinou muito. Me deu muita força nesse sentido de dizer, cara, tem alguém que, concordando ou não com as coisas que ele fala, não é isso que eu tô colocando em questão aqui. Sim, sim, entendi. 100%, né? Óbvio, a gente tem que levar em consideração as coisas, mas É. eu não tô colocando em questão o que ele diz, mas o quanto ele acredita e o quanto ele defende aquelas coisas. E eu falava assim, aí eu pensei, se existe alguém na internet nesse posicionamento, é possível, entendeu? A personalidade dele me mudou nesse sentido, me resgatou, eu diria. Porque quando eu tinha 19 anos, eu não tinha medo de falar nada na internet. Eu falava, Uhum. estava na telha, óbvio, não tinha filtro nenhum. Mas aos Pois é. poucos a gente vai se pulindo. Aí não pode falar isso porque tal coisa. Não pode falar de emagrecimento por causa da coisa. Não mostra sua Sim. casa bonita porque tem gente que tem a casa feia. Isso começou a me sufocar, sabe? Ah, imagino. Nossa, eu fiquei muito mal. E muito culpada também. Culpada por realizações que eu consegui através da bênção de Deus na minha vida e através do meu trabalho. Então eu tava me sentindo muito mal, muito culpada. Eu falava, cara, isso não é pra mim. Então eu não pensei em parar de sumir das redes sociais, porque o Instagram é um Uhum. lugar para administrar melhor essas crises, do que Uhum. no YouTube as questões se tornam muito maiores, né? Sim, as proporções são maiores. Muito maiores. Então, não pensei em parar com tudo, mas pensei em deixar de fazer YouTube. Mas aí eu gravei esse vídeo que eu desabafei mesmo sobre tudo, passei sobre todos Ah, os pontos. importante. Tem um monte de vídeo meu de desabafo também. Tem que ter, para as pessoas saberem que as crises que você está passando, sabe? No sentido de É uma questão humano. Eu mostro a minha humanidade claramente todos os dias. é Dias necessária. que você está bem, dia que não está, enfim. Uma questão Né? que é importante para mim e para o meu público é que a gente falou. Nossa live tá perto de acabar, né? O tempo? Não dá mais, tem uns minutinhos ainda. Ah, tá. A gente pode, estamos com 54, dá para ir até uns 57. Ah, Aí consegue fechar e gravar.
Uma né? questão era, por exemplo, no Brasil. É muito difícil o desafio é muito grande sobre dizer quem é negro de pele escura, ou quem é negro de pele clara, ou pardo existe, pardo não existe, isso, aquilo outro, tipo, lugar de fala, essas coisas que, assim... Modular o que você tem que falar, né? Exato. E aí Tudo parece que vira preconceito. Exato. Né? Tipo assim, Aí eu fiquei não pode... sabendo que você não pode falar mais criado mudo, né? Porque isso remete à época da escravidão, que tinha um criado, que era um escravo, falava mudo ao lado da sua cama para servir o patrão. Pois Então é, tem que ser mesa de cabeceira, eu falei né? isso no vídeo, falei criado mudo no vídeo e recebi essa repreensão. Só que tem os É, dois lados da moeda. Também tem gente dizendo que, gente, peraí, é uma questão semântica, isso foi ressignificado. sim, foi ressignificado. A mulher que fazia sobrancelha, antigamente, ela era identificada como prostituta. Então, não vamos parar de fazer a sobrancelha para que não sejamos identificados como prostituta? Pois é. Tipo, peraí, né? Vamos pesar as coisas. Eu acho que é isso que tá Uhum. falando. A gente tá num tempo de que se fala muito intolerância, mas se pratica muito mais intolerância, sabe? Entre Muito. opiniões, etc. Então, sabedoria, né? É. Sabedoria. Só vem de Deus mesmo. Você que atingiu esse equilíbrio, e você tem bastante... Quantos seguidores você tem em média agora? 1 milhão Você e tem ideia? 400 no No Instagram Instagram, no e YouTube, onde você é 700 mais no forte? YouTube. No YouTube, tem quanto? 1 milhão e Quanto? 700. 1.700.000. Então, você já está grande. Né? Eu tenho percebido, eu sou pequenininho ainda, né? A minha temática é outra, os vídeos são de 1 hora, né? Eu Sim, tenho dificuldade de síntese, né? Então, um trabalho menor. Mas eu tenho começado a notar agora, né, que tem muito mimimi entre os youtubers, os influencers, né? Especialmente, passou de 1 milhão, um começa a ter mimimi com o outro, um quer puxar o tapete do outro. É, E eu falei, eu não estou na minha acreditando que época isso eu dizia existe. que era 100 mil. Passou de 100 mil, você vai ter hater. Antes de 100 mil, você era... Eu falei, caramba, né? Aí um monte de, tipo, Sandro Rocha veio me dar uns toques, né? A Carol Capel e outros mais. Olha, é um mundo diferente, né? Você é cristão, tá? Mas não pense que é tudo flores, não. Se você Olha, eu vou crescer ter que demais, se aparece e vão defender lascar o o pau em mercado você. sobre esse aspecto, porque a maioria, claro que tem, muita realidade, tem mesmo. Mas a maioria das pessoas que eu convivo do meu trabalho, no meu convívio, elas preferem ajudar umas às outras. Tanto que quando eu Que gravei esse bom. vídeo que eu busquei pra você agora, muita gente compartilhou, muitas influenciadoras falaram, ouçam, prestem atenção, a gente Sim, também é gente, etc. Então, eu preciso defender as meninas aqui no mercado de beleza. sim, sim. É Ah, verdade. Não, tem existe, muitos que são unidos, graças a Deus, existe, mas às vezes um ou outro explode e vira uma guerra, né? E vira é, uma guerra. E a guerra vira notícia, né? O que é pior, né? E exatamente. espalha. Tá, tá bom. Última pergunta que a gente vai ter que encerrar. Você nasceu num lar cristão ou você se tornou cristã? Nasci, Poucas palavras que a gente vai ter que encerrar. nasci, eu nasci numa cristã. Nasceu. Acabou. Perfeito. Excelente, objetivo. Resolveu. Pequenininha, então foi assim, natural da minha vida, sabe? Claro que eu tive minhas crises, né? Normal. Bem, natural. Mas natural, mas eu nasci num lar cristão. Tá bom. Aísa, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua dedicação, pelo seu tempo de compartilhar conosco o seu conhecimento, sua sabedoria, né? Fico profundamente agradecido. Um grande beijo às seguidoras, né? Aos meus seguidores também que agora te conhecem, né? As íntimas, né? Então, um grande beijo a todos vocês, foi um privilégio, viu? Obrigada. Então, esse vídeo vai estar no YouTube também, tá bom, gente? Aí lá não vai ter essas letrinhas aqui. No YouTube sai tudo, tá? Então tá bom. Beijo. Sigam a Raíza lá, tá, gente? Tá Obrigada. bom. Até Tá. mais. Até. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Tchau. querido? Tchau, tchau.